Olá, boa noite a todos, a todas. Meu nome é Letícia Cunha, sou uma das consultoras daqui para fora. Estarei com vocês hoje nesse nosso webinar sobre bolsas de estudos, tempo de dedicação ao projeto, resultados e o quanto, de fato, um investimento em uma assessoria, uma consultoria num projeto de estudos no exterior vale a pena, o quanto isso realmente representa de retorno para os alunos e famílias interessadas numa jornada como essa. Então, são as três principais vertentes que a gente vai abordar aqui, o quanto esse retorno de investimento em uma assessoria pode trazer para um projeto tão importante para os alunos, tanto a nível financeiro quanto a nível de tempo e resultados finais. Bem, primeiramente, antes de nós começarmos o nosso webinar, eu queria fazer primeiro uma introdução sobre essa possibilidade, essa oportunidade de se fazer faculdade fora, para quem está acompanhando aqui essa primeira palestra, né? Quando a gente fala com alunos, fazemos palestras em escolas, né, e discutimos sobre esse assunto de candidatura para o exterior. Hoje, cada vez mais os alunos que estão na jornada conosco estão considerando ambos os caminhos, Brasil e exterior. Querem abrir portas para o futuro e querem ter mais possibilidades de escolha. Hoje, 80% dos nossos alunos que começam a jornada quando é para fora ainda não se decidiram se realmente vão fazer faculdade fora, mas querem ter essas opções de escolha lá na frente. Ou seja, os alunos vão se candidatar não só para as faculdades aqui no Brasil, muitas vezes vão passar em algumas faculdades, por exemplo, o INSPER, FGV, a FAP, Unicamp, a PUC, a USP, as federais, de uma forma geral, mas além das faculdades do Brasil, também querem ter opções de faculdade no exterior e acabam sendo aprovados muitas vezes em mais de uma faculdade também no exterior, como Bocconi, IE, Duke, né, faculdade na Europa, Reino Unido. Então, o primeiro ponto que a gente, né, gosta muito de frisar para os alunos e famílias que estão nos assistindo é que esse projeto, essa jornada de se preparar, se candidatar para o exterior, pode ser uma jornada feita em paralelo aos vestibulares do Brasil. Uma coisa não precisa abrir mão da outra. Então, hoje, né, a gente tem visto cada vez mais os alunos que entram na jornada como daqui para fora, ainda não se decidiram se vão fazer faculdade fora, mas querem ter essa opção de escolha. Ou seja, hoje é considerar mais portas abertas para o futuro de vocês. Então, frisando, né, esse ponto que os alunos daqui para fora ainda não se decidiram se vão fazer faculdade fora ou não. Então, tendo o foco principal no Brasil, além de passarem faculdade no Brasil, podem ter aí 3, 4 aprovações de faculdade no exterior, e diversificar isso em diversos países. Não só aprovações em Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, mas também aprovações em faculdades da Europa. Hoje, muitos dos nossos alunos estão se candidatando para o exterior para 12, às vezes 16, 20 candidaturas, e assim ampliam o seu leque de opções e de resultados no futuro. Além disso, também, muitos dos nossos alunos que começam a jornada ainda não se decidiram se que curso vão fazer na faculdade. Também isso é muito normal, muito comum. E durante toda a jornada de preparação, inclusive, é um aspecto que nós trabalhamos com os alunos nessa orientação de carreira, entender o que de fato faz mais sentido para cada aluno. Então, decidir o curso e a faculdade que esse aluno vai se candidatar, isso é feito somente no ano da candidatura, né, no último ano de trabalho. Então, hoje, 30% dos alunos que começam o trabalho daqui para fora também não se decidiram o curso ou a área. Então, de novo, aqui o ponto é deixar essas portas abertas, tanto a nível de faculdades quanto a cursos, para que ao longo do trabalho isso se desenvolva e lá na frente esse aluno também possa ter resultados no exterior, em boas, ótimas faculdades no exterior e possa, inclusive, comparar com as faculdades aqui do Brasil. Então, esse era um primeiro ponto, né, só para trazer esse aspecto, né, importante de considerar uma jornada como essa. E a gente vai falar hoje a principal pauta, né, o quanto esse investimento em uma assessoria, uma consultoria pode valer muito a pena, o que isso pode trazer de retorno, não só a nível financeiro, né, mas em outros aspectos também importantes,
no desenvolvimento e resultados finais que esse aluno tenha. Ah, e vão falar um pouco de como escolher uma assessoria, né, quais são os grandes desafios, né, e objetivos que existem para alunos nessa jornada. Bem, antes de a gente entrar na pauta principal, queria fazer uma rápida introdução da Daqui para Fora, para quem ainda não nos conhece. A Daqui para Fora é uma consultoria educacional especializada em faculdades no exterior. Nós somos os pioneiros do Brasil nesse assunto. Somos uma empresa brasileira também. Já foram mais de 4.000 alunos assessorados por nós, mais de R$ 1 bilhão em bolsas de estudos ao longo desses mais de 20 anos, aprovações nas principais faculdades da Europa, em todas as Ivy Leagues, e mais de 50.000 applications enviados. Ou seja, muita bagagem, muita experiência por trás para tornar esse projeto, essa jornada, o mais tranquilo e leve possível para cada estudante. Em termos de faculdades e aprovações, aqui vocês podem ver algumas das principais aprovações que os nossos alunos foram aprovados. Obviamente, ia ser impossível colocar todas elas nesses mais de 20 anos, são literalmente centenas de faculdades que já tivemos alunos aprovados, desde as principais faculdades dos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, também Europa. E quando a gente fala dos resultados mais recentes dos últimos 3 anos, aqui algumas faculdades top 15, top 30 dos Estados Unidos, que os nossos alunos foram aprovados. Inclusive, esse ano, né, esse último ciclo de 24 para 25, tivemos mais uma aluna brasileira aprovada em Harvard conosco, na MIT também, Dartmouth, Cornell e várias outras universidades, assim como nas principais faculdades da Europa e do Canadá também, algumas das principais aprovações. Então, essa era uma rápida introdução Daqui para Fora, para quem ainda não nos conhece, não tem um pouco da noção aí da nossa experiência, né, do quanto a gente já vem trabalhando nesse assunto, para justamente trazer toda uma experiência, bagagem e muito conhecimento para a jornada do estudante. Além disso, a Europa também, só para frisar, que tem sido um lugar muito procurado pelos nossos alunos, cada vez mais estamos ampliando novos resultados também na Europa, especificamente em faculdades em inglês. Né? Bem, antes de falarmos de retorno de investimento, né, e quanto, né, uma consultoria pode otimizar esse projeto como um todo, em 3 principais vertentes: financeiro, tempo e resultados, vamos falar primeiro do processo seletivo, né, porque é importante dos alunos que estão acompanhando aqui entenderem como que, primeiro, uma faculdade no exterior avalia os seus candidatos e candidatas. Primeiramente, existe a parte acadêmica. As faculdades vão avaliar as notas e provas desse estudante. Notas da escola, histórico escolar, e as provas que são o SAT ou o ACT, provas de inglês e matemática, provas específicas do país ou da universidade. Na Europa, né, existe uma variação dependendo do lugar em que o aluno vai se candidatar, tendo que fazer alguma prova a mais específica. As provas de proficiência de inglês, principalmente, TOEFL, IELTS, Duolingo, né, provas para comprovar que o aluno internacional sabe falar inglês. E o Enem, que também vai ser um requerimento no processo do Canadá e da Europa. Então, para alunos que vêm de escolas brasileiras, é importante também realizar o Enem. Além da parte acadêmica, as cartas de recomendação de professores e coordenador da escola, as atividades extracurriculares, né, tudo que esse aluno se envolveu e se engajou ao longo do seu ensino médio, fora da sala de aula, as redações de apresentação para as universidades. Esse é um ponto que nós trabalhamos individualmente com cada aluno tem um mentor específico de redação, temos um comitê de redação também de revisores, então é um aspecto que é muito trabalhado aqui na Daqui para Fora. Temos um departamento de textos que trabalha individualmente com os nossos alunos. E no extra, algumas faculdades fazem entrevistas online com representantes da faculdade. E nesse aspecto, nós sempre treinamos, preparamos e simulamos com os nossos alunos. E portfólio artístico para alunos interessados nas artes. Aqueles alunos que vão se candidatar para cursos artísticos como cinema, teatro, moda, design, animação, ilustração, vão precisar também de um portfólio artístico. E nesse ponto também nós temos o departamento de arte, que trabalha exclusivamente com esses alunos. Né?
Então, primeiramente, né, esse processo seletivo se dá nessas vertentes, né, na composição desses fatores, e a partir dessa junção que se dá o que chamamos de application ou candidatura, né? E é justamente a partir daí que se dá o nosso trabalho de preparação, construção e candidatura com os nossos alunos. Pensando também nos vestibulares do Brasil, né, como a gente falou no início aqui da nossa conversa, sobre abrir mais portas, né, se preparar para esse projeto junto com os vestibulares do Brasil, nós temos notado muitos vestibulares brasileiros, principalmente de faculdades particulares, mudando um pouco a sua dinâmica de admissão. Em que faculdades aqui no Brasil, por exemplo, como a Link Business School of Business em São Paulo, INSPER, SPM, IBMEC, FGV e Albert Einstein, PUC, né, PUC também, algumas faculdades, elas já estão tendo requisitos diferentes além de provas. Então, muitos dos nossos alunos que estão se preparando para o exterior, automaticamente também estão se preparando para esses novos vestibulares do Brasil. Então, não só se preparar para o exterior traz a oportunidade de você ter resultados e aprovações do exterior para poder comparar com os resultados que você tiver aqui no Brasil, mas se preparar para o exterior também vai preparar esse estudante para esses novos vestibulares que estão já pedindo cartas de apresentação, vídeo, dinâmica de grupo, né, mapa de personalidade e vários outros requisitos, né? E, além disso, algumas faculdades brasileiras também estão aceitando as Olimpíadas Acadêmicas, né, que os alunos se envolvem durante o seu ensino médio, que compõem muitas vezes a parte de atividades extracurriculares desses alunos. Então, as Olimpíadas também formam, né, um requisito de admissão para algumas faculdades aqui no Brasil. Ainda nessa linha, né, de abrir mais portas, né, e fazer esse processo em paralelo com os vestibulares aqui do Brasil, os processos seletivos, né, diferente do Brasil no exterior, você vai se preparar ao longo do seu ensino médio todo, mas o timing ele é bem parecido com o Brasil, porque é no final do último ano, no terceiro ano do ensino médio, né, o 12º ano, que esses alunos enviam as suas applications, assim como fazem os vestibulares do Brasil. Então, geralmente é lá no mês de novembro, dezembro, que esses alunos estão enviando tudo, fazem os vestibulares também do Brasil. Só que quando esses alunos fazem os dois projetos ao mesmo tempo, os resultados do Brasil saem logo em seguida. Geralmente no mês já de janeiro, no máximo fevereiro, no ano seguinte ao término do ensino médio. E a partir desse momento, se esse aluno foi aprovado em alguma faculdade do Brasil, alguns alunos nossos que já têm essa aprovação no Brasil preferem começar a faculdade, né, logo em seguida. Então, as aulas aqui no Brasil geralmente começam em fevereiro. E durante o primeiro semestre de faculdade aqui no Brasil, é que esses alunos começam a receber os resultados do exterior. Meses de março, abril, é quando, de fato, esses resultados do exterior começam a sair. E só a partir de maio, junho, que são os meses de confirmações de matrícula dentre as aprovações que esse aluno teve no exterior. Então, a partir de março, abril, né, no ano pós-término do ensino médio, quando esse aluno começa a receber os resultados do exterior e muitas vezes já começou uma faculdade aqui no Brasil, dentre as aprovações que teve, o aluno só vai confirmar a matrícula em uma dessas aprovações, e essa matrícula vai ser confirmada no mês de maio, junho, para, se for o caso, começar o ano letivo em agosto daquele ano, né? Ou seja, o projeto, né, vestibular e aplicação e a candidatura posterior pode ser muito bem feita em paralelo aos vestibulares aqui do Brasil. Agora a gente vai entrar, né, no detalhe, né, como que fazer um investimento, né, fazer uma preparação bem feita em uma assessoria, né, o quanto esse investimento pode retornar rapidamente para esses alunos, para que esse projeto dê realmente muito certo no final. Primeiramente, vou falar sobre o que é uma assessoria, né, individualizada, e aí já falando um pouco, né, do que a gente faz aqui na Daqui para Fora. Nós temos 3 grandes frentes de trabalho, as 2 principais. É a primeira fase de preparação, que começa no 9º ano,
Pode começar a partir do nono ano, ou no 10º, ou no 11º ano do estudante, é onde esse aluno vai ter um mentor de preparação daqui para fora, que acompanhe individualmente esse aluno para preparar esse aluno para a candidatura para o exterior. Então, alguém que realmente tem um papel de mentoria no desenvolvimento acadêmico desse aluno, acompanhar as notas da escola, fazer um plano de provas, desenvolver projetos e atividades, direcionar esse aluno nas férias. Então, é um papel de realmente um mentor de preparação para a candidatura que ocorre no 3º ano do ensino médio ou no 12º ano, que é o último ano da escola, onde esse aluno já entra na fase da candidatura, onde nós vamos definir as faculdades, selecionar uma lista de 8, 12 ou até 16 faculdades, preparar essas aplicações com um mentor de redação, uma orientadora de application, e enviar todos os applications no final do 12º ano. Tá? Lembrando que na fase de preparação também nós temos um curso preparatório de SAT para os nossos alunos que realizam o curso conosco durante o 2º ano do ensino médio ou o equivalente ao 11º ano da escola. Todo o processo de candidatura se dá ao longo do último ano, os resultados saem no início do ano seguinte, e aí esse aluno embarcando e começando a faculdade efetivamente no exterior, nada que para fora também nós contamos com um departamento de apoio e suporte para os alunos ao longo da faculdade no exterior. Para isso, é necessário primeiro fazer uma análise de perfil para daqui para fora, né? São informações básicas e simples do estudante, e depois é feita uma primeira reunião individual, totalmente gratuita, com um consultor daqui para fora, onde a gente avalia individualmente cada perfil de cada estudante, e a partir daí fazemos uma proposta oficial de trabalho. Então, é um trabalho muito individual, de acordo com o perfil, o ano letivo, o tipo de faculdade que esse aluno vai aplicar, para que esse aluno tenha uma proposta individualizada. No final aqui da nossa apresentação, a gente vai ter um QR Code para um desconto já oficial e para vocês que acompanhar aqui a nossa apresentação e já marcarem e fazerem essa análise de perfil inicialmente. Eu estou colocando aqui no chat também já o link dessa análise de perfil que vocês podem ir preenchendo e já terem um primeiro contato com a daqui para fora para eventualmente marcarem essa primeira reunião individual. Então, vamos falar sobre retorno de investimento, né? Quando a gente, né, fala de contratação de uma assessoria, uma consultoria acadêmica, como a daqui para fora faz. Primeiro, quando a gente fala de retorno de investimento, são 3 fatores que a gente vai falar: bolsas, resultados e tempo e dedicação. O primeiro ponto, né, quando a gente fala de retorno, é a parte realmente financeira. Aqui uns dados, né, bem interessantes em relação ao retorno de assessoria dada aqui para fora e contando e olhando a possibilidade de bolsas que os nossos alunos conseguem se qualificar anualmente. No ano passado, nós tivemos uma média os alunos conseguiram uma média de $18.000 por ano, tá? Em termos de bolsa. Fazendo uma conta no câmbio com o IOF, fazendo uma conta geral a 6, esse valor cai, né, chega a R$ 108.000 por ano. Quando a gente soma e totaliza isso para os 4 anos, uma assessoria, né, o retorno dessa assessoria seria de R$ 432.000 de 4 anos investidos em uma faculdade, né? Ou seja, muitos dos nossos alunos vão conseguir esse retorno da assessoria já no primeiro ano com uma bolsa. Isso aqui é uma média, inclusive, tá? Tem alunos que conseguem bolsas até maiores do que $18.000 por ano, em menos de um ano, né? Muitas vezes em menos de um semestre já vão ter financeiramente esse retorno da assessoria contratada. Então, já vendo o tempo, né, estimado, pensando numa média de bolsa de $18.000 por ano, as famílias conseguem recuperar esse investimento da assessoria, muitas vezes já no primeiro ano ou até no primeiro semestre, dependendo se esse aluno consegue, aí, às vezes, uma bolsa um pouco maior, né? Tem alunos que vão conseguir bolsas na casa de $25.000, $30.000 por ano. Então, isso, sem dúvida nenhuma, é até um investimento mais rápido do que um ano, o primeiro ano de faculdade. Aqui alguns resultados, inclusive, das bolsas obtidas na turma de 2024, né, o último ano.
30% dos nossos alunos conseguiram bolsa de até US$ 10.000 por ano. 35% dos alunos conseguiram bolsa de até US$ 20.000 por ano. 25% dos alunos conseguiram bolsa de até mais US$ 50.000 por ano. E 10% dos nossos alunos conseguiram bolsas que eram maiores do que US$ 50.000 por ano, ou seja, bolsas já num nível aí super de ultra generosas, né? Aqui alguns exemplos, inclusive, dos nossos alunos que conseguiram bolsas bem generosas, algumas delas, inclusive, 100%, cobrindo, inclusive, o custo de vida, a moradia e o custo total da faculdade. Então, Carolina, né, conseguiu uma bolsa, né, de faculdade, moradia e alimentação em Harvard, Marina, a mesma coisa no MIT. O Felipe conseguiu uma bolsa de 100% na NYU, a Northwestern também, um outro Felipe, e vários outros alunos. E aqui alguns exemplos de alunos que conseguiram bolsas por mérito acadêmico, né, por notas e provas, e bolsas também por mérito artístico. Então, a gente vê muitas vezes os nossos alunos, né, que conseguem, né, algum tipo de bolsa, é um aspecto que a gente, daqui para fora, tem muito know-how, a gente conhece muito o processo de bolsas de faculdade no exterior, para poder direcionar individualmente cada aluno e cada família para as faculdades que a gente sabe que aquele estudante vai ter o perfil para competir por alguma bolsa, para justamente vocês, né, como família, né, e estudante, terem esse retorno de investimento na assessoria conosco já no primeiro ano, às vezes já no primeiro semestre de faculdade. Além disso, né, uma outra vertente muito importante e considerável quando a gente fala de investimento em uma assessoria é otimizar os seus resultados no final das contas. Você conseguir otimizar e chegar nas melhores faculdades possíveis para o seu perfil. Aqui é uma análise bem interessante dos últimos 3 ciclos, né, dos nossos alunos, ciclo de 22, 23 e 24. Tá? O que a gente fez aqui? Nós diferenciamos diferentes tipos de perfis de aluno, em níveis 1, 2, 3 e 4. Alunos nível 1, a gente considerou alunos médias, né, 90 para cima, ou eram alunos top 5% da sua série, com SATs acima de 1.500 e atividades extracurriculares muito fortes. Alunos nível 2 eram alunos média 9, né, ou top 10% da série. SAT na casa dos 1.400 para cima e SATs fortes. Então, uma pequena diferença de um para o outro. Né? Já alunos média, né, nível 3 são alunos média 8, aproximadamente, 80%. SATs na casa de 1.350 e atividades extracurriculares boas. E nível 4, alunos média 7, SATs na casa de 1.200 e atividades extracurriculares regulares. Né? Então, aqui a gente compilou os resultados dos mais de 800 alunos, né, na jornada conosco nesses 3 anos, né, desses 3 ciclos. E vocês conseguem ver aqui o quanto a gente consegue otimizar os resultados de alunos em faculdades de alto nível. Alunos nível 1 vão conseguir entrar em faculdades entre top 15 e top 30, de acordo com o US News de 2024. A gente usou o ranking de 2024 como referência. Já alunos nível 2 vão ser distribuídos ali nas top 15, 30 e top 50. Uma pequena parte vão ficar ali na top 100 do US News. Quando a gente olha nível 3 e 4, a gente vê uma distribuição em faculdades top 50 e top 100, ou seja, mesmo os alunos que estão com média 7 e 8 vão conseguir entrar em faculdades consideradas top 50 e 100 do mundo, o que é excelente. Né? Quando a gente compara com algumas faculdades daqui do Brasil, hoje o Brasil não tem nenhuma faculdade brasileira que está entre as 100 melhores do mundo. Então, quando a gente consegue ver alunos com média 7, 8 entrando em faculdades top 30, top 50, top 100 do mundo, até mesmo a top 300, estariam ali compatíveis a faculdades entre as melhores do Brasil. Ou seja, o quanto é otimizado o resultado de um aluno de alto nível para entrar nas faculdades ultraseletivas, mas principalmente aqueles alunos que vão ter boas notas
e vamos otimizar ainda mais esse aluno para entrar em faculdades ainda melhores do que esse aluno conseguiria aqui no Brasil, ou que teria de disponibilidade aqui no Brasil. Então, isso aqui são dados muito interessantes para a gente ver o quanto uma experiência, uma bagagem, né, e direcionamento com o aluno, a gente consegue trazer e otimizar e chegar em resultados realmente de alto nível com cada um. A terceira vertente, né, o quanto o retorno de investimento em uma assessoria traz, é tempo. Tempo nada mais é do que o bem mais precioso de qualquer ser humano, né? E quando a gente fala de tempo hoje em dia, a gente fala realmente de otimizar o seu tempo naquilo que realmente importa. Ou seja, o que de fato esse aluno precisa fazer para que essa jornada dê certo e que esse aluno consiga colocar tempo naquilo que precisa ser feito e em que momento precisa ser feito. E aí os principais pontos, né? Primeiro é entender, né, qual vai ser a programação e qual vai ser a diretriz de trabalho de cada um. Então, esse aluno, quando começa, né, uma preparação lá no 9º ano, no 10º ano, 11º ano, a fase é uma fase que a gente chama de base, né, de aplicação, de construção de currículo. Então, ter um mentor de, né, preparação que tenha bagagem, que realmente conheça o processo a fundo e trabalhe individualmente com aquele aluno, vai direcionar esse estudante para que esse aluno se desenvolva em projetos, atividades, tenha boas notas, escolher as suas matérias adequadas, começar um preparatório de redação, de SAT, e trazer tranquilidade para esse aluno naquilo que tem que ser feito em cada ano letivo. Muitas vezes a gente vê alunos que estão lá no 9º ou 10º ano querendo pular alguma etapa do que vai acontecer no 11º ou 12º. E aqui o ponto é justamente dar o direcionamento para o aluno para aquilo que tem que ser feito em cada ano letivo. Já quando a gente entra para a fase da candidatura no 12º ano, aí já entra uma fase de realmente planejar, otimizar o que vai ser feito naquele primeiro semestre, quais são as faculdades, definir muito bem, pesquisar especificamente as faculdades que esse aluno vai se candidatar, a elaboração de uma lista muito equilibrada e apropriada para cada um. No segundo semestre, começar a trabalhar nas redações dos textos específicos de cada faculdade, os documentos necessários, as applications, os formulários, carta de banco, parte toda, né, documental desse projeto. E já no primeiro semestre, os resultados saindo, né, monitorando esses resultados, fazendo as entrevistas se for necessário, todos os trâmites do pré-embarque para o começo da faculdade no segundo semestre do ano pós-término do ensino médio. Né? Então, cada momento tem a sua prioridade, tem a sua fase, tem o seu planejamento, e principalmente quando a gente coloca um projeto como esse em paralelo aos vestibulares do Brasil, a uma escola, né, e os outros processos seletivos que esse aluno venha a fazer, é importante entender como que esse projeto pode se encaixar nesse planejamento ou outros planejamentos que esse aluno tenha. Então, vou entrar nas específicas agora, a gente falou de um overview, mas vou entrar no que cada um desses anos, né, o que a gente recomenda, e aí pensando realmente nessa otimização de tempo e já trazendo essas dicas aí para vocês. Primeiro, no 9º ano, né, o principal é explorar e ter um trabalho de autoconhecimento. Explorar diversas atividades, não importa a área, avaliar o que a escola oferece, né, realmente se envolver bastante naquilo que esse aluno tenha de interesse, ou até mesmo fora das suas áreas de interesse. Acompanhar as notas, ter uma boa base, né, de estudo, saber como estudar, como é que você se organiza, ajudar e orientar esse aluno nas agendas, né, como é que esse aluno se organiza, né, no seu ano letivo. Afinal de contas, o 9º ano é a transição para o ensino médio. Fazer um bom plano de férias, aproveitar as férias do final do ano, ou no meio do ano, para talvez já fazer algum summer program, férias de final do ano, inclusive se for férias com a família, aproveitar, né, ou se for para o exterior, um dia nas férias de família, visitar algumas faculdades, né, então aproveitar esse momento também. E no 9º ano começar já a trabalhar o repertório e vocabulário, leitura, desenvolver habilidade, aumentar o vocabulário, né, trazer sugestões e recomendações de novos livros para que esse aluno realmente aumente o seu repertório.
Então, aqui vocês veem que é uma base muito importante de ter uma base sólida acadêmica na parte de escola, né, ter uma boa estrutura de estudos, explorar diversas áreas de atividades extracurriculares, fazer um bom plano de provas e aumentar seu repertório de leituras. Né? Já no 10º ano, né, essa base continua, mas já começa a trabalhar um pouco mais na distinção de projetos e atividades que tenham mais a ver com o perfil do estudante. Então, possivelmente, já começar uma criação de algum projeto autoral desse aluno e continuar fazendo todo aquele outro, a base anterior que veio do 9º ano. Notas extracurriculares, plano de férias, a leitura continua, mas já começando a fazer um afunilamento de projetos e criação de um projeto autoral. Segundo ano do ensino médio, ou 11º ano, que é o último ano, né, da preparação, que é o ano que antecede a candidatura. Aqui é um ano fundamental, que tudo que vai... Vocês veem que é toda uma base de construção que vai sendo, né, empilhada uma na outra. Então, o 9º ano começa ali para dar toda essa base que vai continuar até o 11º ano. Mas quando a gente chega no 11º ano, aí realmente já é o começo também do preparatório do SAT, é onde nossos alunos começam o curso preparatório de SAT. A gente já começa a falar também sobre redações, já começa a antecipar esse trabalho da escrita. A realização da prova também já é feita do SAT no 11º ano. E começar o desenvolvimento ou explorar as áreas sobre carreiras. Né? É importante do aluno começar já a definir qual vai ser a área ou curso de interesse para chegar na candidatura no 11º ano, já com tudo isso pronto e definido. Um ponto muito importante ainda em relação a tempo é a questão de quais são os requisitos de cada uma das faculdades. Quando esse aluno vai se candidatar para as faculdades do exterior, cada faculdade funciona de uma forma. As faculdades têm diferentes plataformas, Estados Unidos e Canadá, né? Muitas vezes os alunos, e Reino Unido também, as faculdades têm o Common App, o Coalition, as UCs. Nos Estados Unidos, o aluno pode aplicar Early Action, Early Decision. Algumas faculdades são Rolling Application. Existem os documentos médicos, carta financeira, Evaluation na parte de histórico, o CSS Profile, que é a parte de bolsas por necessidade financeira. Quando o aluno vai aplicar para bolsas, muitas vezes tem um prazo específico ou um prazo diferente. Às vezes você tem que aplicar numa plataforma diferente ou no prazo anterior. Então, as variáveis que existem para cada tipo de faculdade que esse aluno vai se candidatar é um tempo gigantesco que precisa ser colocado para entender como é que cada faculdade funciona. Quando a gente fala isso nos Estados Unidos e Canadá, é isso, e quando a gente fala Europa, são outros requerimentos, é um outro mundo. Né? Ou seja, cada forma de aplicar e cada tipo de faculdade tem a sua particularidade. A Europa, quando você aplica com cidadania, tem uma forma, se aplica sem a dupla cidadania, é uma outra. Algumas faculdades vão pedir apostilamento de AIA, homologação de estudos. Muitas vezes você tem que fazer provas específicas para a faculdade, tem um prazo diferente. Então, todas essas variáveis em relação às applications é um tempo desprendido muito importante, e essa parte acontece no segundo semestre da candidatura, do 3º ano, do 12º ano, que é nessa fase, inclusive, que nada aqui para fora, cada aluno tem uma orientadora de application, que cuida justamente dessa parte toda, para justamente, né, tirar o tempo do aluno para aquilo que importa. Ou seja, o nosso papel é otimizar o tempo naquilo que o aluno realmente vai colocar o tempo que interessa. Então, nessa parte de application, uma parte grande de trabalho que a gente realiza é com as orientadoras de application daqui aqui para fora. Olhando, né, toda essa parte de documental, né, e os outros desafios, primeiro são, né, olhando esse processo todo como, né, como um todo de aplicação, é um projeto, né, que requer muitas horas de pesquisas, né, aqui são alguns desafios que a gente, conversando com os alunos, né, nos passam. Cada vez mais, né, existe mais concorrência. Todo ano, o Common App, né, que é uma principal plataforma de aplicação para o exterior,
ela vem aumentando desde a pandemia, principalmente, mais de 10% o aumento do número de candidatos, né, cada ciclo. Então, o número e concorrência de alunos internacionais, de alunos brasileiros, os saltos estão sendo gigantescos de ano a ano. O conhecimento está muito espalhado também. Então, esse também é um ponto, né, de quanto uma assessoria pode trazer muita experiência, né, muita assertividade naquilo que realmente importa, ou naquela orientação específica do que aquele aluno precisa, ao invés de esse aluno ter que procurar no site da faculdade ou ver algum vídeo no YouTube, falar com alguma pessoa que talvez não tenha um conhecimento tão apurado assim. Uma assessoria vai trazer um conhecimento já muito exato, muito preciso. Ah, Muitos alunos também que aplicam, né, muitas vezes sem assessoria, acabam sendo aceitos por algumas faculdades, muitas vezes são aceitos em faculdades que são financeiramente inviáveis, ou são aceitos sem a bolsa necessária, ou sem a bolsa suficiente, na verdade, que essa família precisa. Então, esse é um outro aspecto muito importante do trabalho que uma boa assessoria faz, é entender qual é o orçamento da família e, a partir daí, quais são as faculdades que vão ter as bolsas, vão oferecer as bolsas suficientes, que no final a conta vai ficar dentro do orçamento planejado pela família. Se candidatar também para faculdades que estão procurando, né, por estudantes, né, dentro de, né, perfis, um perfil diferente do seu. Então, a gente conhece também, né, os diferentes perfis de faculdades. Cada faculdade também tem a sua particularidade, tem a sua personalidade. E quando a gente conversa, trabalha com alunos, a gente consegue, né, obviamente isso se dá muito por anos de experiência, mas a gente consegue entender e traçar que tipo de perfil e faculdade é mais adequada para cada um. Um outro aspecto também, né, que é um desafio, né, para quem não tem uma assessoria e não contrata uma assessoria, é ter a candidatura simplesmente cancelada por não cumprir os requisitos, ou faltou um documentozinho, ou mandou o formulário num dia depois do deadline, ou achou que clicou no submit, mas não foi. Isso é muito recorrente, né? São muitos detalhes, como a gente falou, cada faculdade funciona de uma forma, tem uma plataforma específica. Muitas vezes você tem que mandar um comprovante do seu application fee para um lugar diferente da plataforma que você se candidatou. Então, aqui, ter certeza que a sua candidatura vai ser feita para a melhor faculdade, dentro do seu orçamento, e vai ser avaliada, é fundamental para esse projeto dar certo. E, obviamente, isso é onde uma assessoria, né, como a Daqui para Fora, traz muita bagagem e segurança nesse projeto. E, além disso, as informações, né, quando o aluno está fazendo o projeto sozinho, buscar e ter informações erradas ou desatualizadas, né? Isso é muito comum. As faculdades elas não atualizam seus sites o tempo todo. Então, a relação que, por exemplo, a Daqui para Fora tem com o Admission Offices, praticamente toda semana a gente recebe algum Admission Offices no nosso escritório de São Paulo, trazendo sempre insights, informações, pontos importantes daquele ciclo. A nossa relação com as faculdades ao longo desses anos todos, a gente consegue trazer esse canal e ter esse acesso a pessoas que estão lá dentro da faculdade para entender o que de fato realmente é necessário para a aplicação. Então, de novo, esse valor, né, e essa experiência por trás é algo fundamental para o projeto dar muito certo, né? E aí, como escolher uma assessoria, né, trazendo aqui alguns pontos, né, relevantes, eu acho que o primeiro, né, é experiência, né? A Daqui para Fora é uma assessoria que já está no mercado há 24 anos. Somos uma empresa brasileira, trabalhamos de brasileiro para brasileiro, então conhecemos a nossa cultura, conhecemos o dia a dia, o formato acadêmico que as escolas têm aqui no Brasil, né? E a forma de ser, né, do brasileiro para justamente trabalhar com uma equipe brasileira também. A nossa metodologia foi desenvolvida para orientar, né, famílias brasileiras. Uma enorme base de dados de aceitações, aplicações, rejeições. São mais de 15 mil applications nos últimos 3 anos. Alunos brasileiros, que é justamente o pool de avaliação quando um aluno brasileiro está se candidatando para o exterior. Então, a nossa base de dados ela serve muito como um instrumento de estatístico para a gente calcular, inclusive, as chances de admissão que cada aluno na candidatura tem
para cada faculdade sugerida. E essa base ela é constituída de alunos daqui para fora nesses mais de 20 anos. Ou seja, uma base muito, muito rica de informação. Ter certeza que você escolhe uma assessoria que tem muita expertise e conhecimento em bolsas de estudos. De novo, esse eu diria que é um grande carro-chefe, né, que a daqui para fora tem, dado que somos uma empresa brasileira que se especializou em bolsas de estudos por, né, trabalharmos com muitas famílias brasileiras que, sem a bolsa, esse projeto seria inviável financeiramente. Ou seja, está no nosso DNA entender e conhecer o que no exterior é possível e viável para alunos brasileiros conseguirem algum tipo de bolsa. Então, essa nossa expertise, né, nas orientações para os nossos alunos, a gente consegue traçar e identificar, a partir do perfil de cada aluno, quais são as faculdades do outro lado que esse aluno vai ter condições de se qualificar para alguma bolsa. Além disso, equipe multidisciplinar, né? É importante ter profissionais especialistas em cada fase do trabalho, com muita experiência, muita bagagem, né, por trás, profissionais especializados em gerenciar esse projeto para os alunos e as applications, e também relacionamento com as escolas, né? Esse é algo que é para fora, né, inclusive, vem trabalhando nesses, praticamente nos últimos 10 anos, muito afinco, a relação com escolas. Somos parceiros de muitas escolas do Brasil, o que torna e facilita muito, né, a jornada e o projeto, porque a escola também, do estudante que está se candidatando para o exterior, vai ser responsável por algumas fases. Então, quando daqui para fora é parceiro de uma escola, isso ajuda e facilita demais toda a comunicação, principalmente para o próprio aluno, porque aí a gente consegue ajudar muito precisamente o aluno de acordo com o seu dia a dia na escola, e a escola também pode contar com a daqui para fora diretamente para ir acompanhando esse projeto durante a candidatura conosco, né? E é claro, né, a nossa equipe do Brasil, né? Mesmo fuso horário, né? Facilita a interação com o time. Então, quando o aluno precisa marcar uma reunião, né, os nossos mentores estão aqui no Brasil, nosso escritório central fica em São Paulo, então traçar a melhor estratégia para cada um também é fundamental, né? O grande objetivo disso tudo, né, com cada estudante que entra na jornada conosco, é termos e chegarmos nos melhores resultados para cada um. Então, aqui a gente trouxe alguns exemplos, inclusive, acho que isso traduz bastante a, a, a eficácia, né, desse projeto, quando o aluno começa o trabalho conosco, que tipo de aluno, né, é e como que esse aluno chega na candidatura, para que tipo de resultados vai ter no final. Então, aqui tem um exemplo, por exemplo, do Guilherme, né, que começou o trabalho conosco no primeiro ano do ensino médio, era um aluno bom, 8,5, mas chegando na candidatura, foi aumentando as notas, né? Chegou na candidatura no último ano, já um aluno média 9,5, SAT quase gabaritado, com ótimas atividades extracurriculares, e, obviamente, a partir daí teve ótimos resultados. Também se desenvolveu bastante em atividades extracurriculares. A Mariana, né, que também aluna, né, média 8, no final do projeto conosco se tornou uma candidata ainda melhor, com mais atividades e projetos relevantes, e foi aprovado em algumas faculdades do Brasil em medicina. Então, a gente vê, inclusive, muitos dos nossos alunos, como a gente falou, se aproveitando dessa jornada de preparação para o exterior para terem resultados aqui no Brasil também. Aqui um outro aluno, né, nosso que começou também o programa, um aluno regular, mas melhorou bastante as suas notas, de 7 foi para 8,5, melhorou suas atividades, SAT, e teve ambos resultados. Espanha, Canadá, Itália e federais, né? Também foi aprovado por algumas federais aqui no Brasil. Uma outra aluna nossa, né, média 7,5, chegou na candidatura, começou no primeiro ano do ensino médio também, e aí chegou na candidatura, último ano, já ótimas notas, melhores atividades, e foi aprovado em faculdades na Europa e FGV e PUC-Rio. E o último exemplo aqui, a Amanda, né, que era uma aluna média 6,5, aumentou bastante as suas notas, chegou na média de 8,5, e aí conseguiu entrar em faculdades na Espanha, em Portugal e Itália, assim como algumas faculdades
federais aqui do Brasil. Então, próximo passo, né, só para deixar aqui para vocês os primeiros passos, o que fazer agora. Primeiro, né, pode ser feito desde já. A primeira parte para alunos acadêmico, né, focar nas suas notas, tenha boas notas, se dedique na escola, se desafie academicamente, explore atividades e projetos, vivencie novas experiências, aproveite as férias de julho, né, para fazer alguma coisa produtiva, visite faculdades também, não só no Brasil, mas também aqui, né, não só no exterior, mas também aqui no Brasil. É impressionante o quanto a gente conversa com os alunos que estão fazendo projeto em paralelo para o exterior e acabam que nunca conheceram a faculdade local da sua cidade, né? Então, comecem a explorar essas áreas, né? Tanto acadêmica quanto de projetos. Pais responsáveis, mães, né? Apoiarem, se formarem, darem suporte, motivação. E também um ponto muito importante para responsáveis é planejar esse orçamento, fazer esse planejamento financeiro, pensando em uma faculdade no exterior, o quanto seria viável, possível, qual que seria o rendimento familiar, né, de vocês para esse projeto e jornada, porque vai ser a partir daí, inclusive, que se dá todo o nosso trabalho de consultoria, de preparação e definições de faculdades. E aí a terceira, né, o terceiro parte, aí já é fazer a nossa análise de perfil, é o primeiro passo quando é aqui para fora. Eu coloquei aqui no nosso Q&A, onde vocês preenchem também as informações, ou podem entrar por aqui, bit.ly/análise de perfil DPF, e por lá vocês preenchem algumas informações do estudante, e com isso a gente consegue traçar um perfil desse aluno para essa jornada. Tá? Então, aqui o nosso WhatsApp, que vocês também podem mandar uma mensagem direto para nós, marcarem uma primeira conversa totalmente gratuita para daqui para fora. É feita primeiro uma reunião, e aí, nessa primeira reunião, a gente consegue traçar o perfil, né, e o potencial desse estudante para estudar no exterior e vocês terem uma proposta oficial nossa também. Tá? Vou tentar responder agora as perguntas de vocês ao máximo possível, né? E aí vocês podem manter contato conosco. Aqui é o nosso desconto, como mencionei no início da conversa, né? Sobre 5% aí quem começar o trabalho efetivamente conosco. Né? Depois da primeira reunião, vocês vão ter uma proposta oficial daqui para fora, e aí vocês podem mencionar esse desconto que vocês têm, né, participando aqui desse nosso webinar. Tá? Então, vamos lá, vou entrar aqui nas perguntas de vocês. A gente tem mais uns 10 minutinhos. A Duolingo ajuda a entrar em faculdade nos Estados Unidos? Sim, Dylan. O Duolingo é uma prova de proficiência aceita hoje por mais de 600 faculdades nos Estados Unidos. Então, pode fazer, que é uma prova bem aceita. Algumas faculdades não aceitam, mas ela é bem, bem aceita. Então, a gente recomenda fazer. Se por acaso na sua lista de faculdade você definir ou escolher alguma faculdade que não aceite o Duolingo, aí sim parte para uma outra prova, que aí provavelmente é o TOEFL ou o IELTS. Psicologia é como medicina e direito, que é recomendado fazer no Brasil, pode ser feito fora do Brasil. Olha, psicologia tem um pequeno ponto, né, de atenção, que é o aluno precisa, além de fazer a graduação no exterior para poder atuar como psicólogo aqui no Brasil, precisa fazer mais 2 anos de especialização. Então, essa, eu diria que é a pequena distinção para outros cursos. Então, aqui, pessoal, vocês têm nosso WhatsApp, né, direto, podem marcar uma reunião direto com a gente, totalmente gratuito, sem nenhum custo, onde a gente consegue realmente entender e avaliar o perfil de cada um, cada família para esse projeto, fazer uma proposta adequada para cada um também, afinal de contas, cada estudante tem um perfil distinto, então, isso é bem importante essa primeira conversa, né? E como a gente falou, totalmente gratuita. Vocês podem começar ou mandando já um WhatsApp direto para a gente, ou fazendo análise de perfil, e com isso a gente consegue marcar essa primeira conversa. Tá? Uma conversa online que geralmente demora 30 a 40 minutos, e aí vocês podem entender mais no detalhe como é que seria essa jornada individual com cada estudante e família. Bem, queria agradecer a presença de todos e todas aqui. Espero que vocês tenham gostado, curtido, e espero revê-los em um próximo evento. Qualquer dúvida, qualquer ponto, né, essa apresentação vai estar gravada no nosso site, no nosso YouTube.
e contem conosco para realizar um projeto tão importante para o futuro dos estudantes, do filho, da filha de vocês, né, de alunos e alunas por aqui também. Tá? Contem coisa aqui para fora. Espero revê-los em um próximo evento. Obrigada e boa noite, pessoal. Até a próxima. Obrigada.